Saudações, rapaziada. Vamos aqui para uma aulinha bem rápida, né? Que vai ser mais um refresco na cabeça de vocês sobre balanceamento de equações químicas, principalmente usando o método íon elétron, que particularmente é o meu favorito e conseguimos balancear praticamente todas as equações usando ele, né? Então vamos começar primeiro explicando qual que é o motivo da gente sempre, né, ter em mente que todas as equações químicas elas precisam ser balanceadas para que a gente consiga tirar informações relevantes, né? Então eu vou supor aqui uma equação química genérica, apenas com as espécies moleculares ou atômicas A, B, C, D e E, e etc, né? E aqui os respectivos minúsculos são os coeficientes estequiométricos, né? Aí a ideia de pôr tudo sempre em proporção estequiométrica, ou seja, balancear, é, no caso, a gente poder criar esse tipo de relação, em que o número de moles de A, por exemplo, envolvidos numa reação, o número de moles de A que foi consumido, por exemplo, sobre o coeficiente estequiométrico de A, ou seja, o coeficiente de balanceamento da equação química, né? Esse carinha vai ter que ser igual a esse, que vai ter que ser igual a esse, que vai ter que ser igual a esse. Então isso segue sempre uma proporção para todas as espécies químicas envolvidas na minha equação, né? Então, por exemplo, se isso aqui fosse o delta número de moles consumido de A, esse aqui o delta número de moles consumido de B, delta consumido de C, delta formado de D e delta formado de E, todos eles seguiriam essa mesma proporção aqui, beleza? Então isso permite a gente extrair uma quantidade de informações quantitativas absurda. Então é sempre interessante a gente balancear nossas equações químicas, né? E existem sim alguns métodos para balancear equações químicas, né? O primeiro método, que é aquele mais basicão que a gente aprende, é o balanceamento atômico, que seria o tal da tentativa e erro. Então, por exemplo, eu tenho um A, né, vamos supor, esse tipo de equação aqui, dando A2 mais B3, por exemplo. E aí a gente vai tentando balancear isso aqui de uma maneira bem, tipo, vou chutar, né? Vou chutar esse coeficiente aqui como 6, por exemplo, e aí para balancear isso aqui eu tenho que ter 3A2 e 2B3. Pronto, chutei, né? Esse que seria o balanceamento atômico via tentativa e erro, e também pode ser entendido como método algébrico, né? Em que o método algébrico, em vez de chutar os números, eu uso basicamente um X, um Y e o Z, né? E aí eu vou fazendo balanço atômico. Por exemplo, XA tem que ser igual a 2Y, né? Perdão, X igual a 2Y. Ou seja, o número de átomos de A na esquerda tem que ser igual ao número de átomos de A na direita e assim por diante. E aí eu vou construindo meu método algébrico, né? Que ele é útil para balanceamento de equações químicas em que o NOx não se altera e assim por diante, né? Aquelas equações mais simples. E aí a gente vem nos métodos mais abrangentes, que seriam os métodos de redox, ou seja, que a gente considera uma redução e uma oxidação. E no caso particular do íon elétron, que é uma baita de uma ferramenta para a gente conseguir balancear essas equações químicas mais complexas em que há oxirredução, né? E aí eu vou puxar um ganchinho para agente redutor e agente oxidante. O agente redutor é aquele que provoca a redução, né? Ou seja, o agente redutor é o elemento que oxida e ele vai reduzir alguém. Em contrapartida, o agente oxidante é o que provoca a oxidação. E no caso, se ele provoca a oxidação, ele reduz. Então esse método é baseado na conjunção desses dois tipos de elemento, um oxidando e reduzindo alguém, e outro reduzindo e oxidando outra pessoa, né? Então fica nesse jogo de vai e volta. Então, naturalmente, a gente provavelmente vai ter que montar duas equações, uma de oxidação e outra de redução, beleza? E agora vindo aqui para o método íon elétron propriamente dito, né? Eu separei, existem várias fontes na internet, inclusive eu vou deixar na descrição aí do vídeo alguns sites que eu usei para montar essa aulinha aí, né? Aí cada um tem sua metodologia, eu peguei essa aqui que é uma que eu uso na minha cabeça, né? Que eu sempre costumo fazer dessa forma, dessa metodologia. Então a primeira ideia, rapaziada, seria calcular o NOx de todos os elementos envolvidos na equação química e aí identificar quais aqueles que reduzem e os que oxidam, né? Então, por exemplo, vou ter minha equação química lá, eu vou calcular o NOx de todo mundo, lembrando dos NOxes básicos, né? Que, por exemplo, o oxigênio, via de regra, 99,9% das vezes vai ser -2, o hidrogênio vai ser +1, metais alcalinos +1, metais alcalinos terrosos +2, assim por diante, né? Vou calcular o NOx de todo mundo e vou identificar, poxa, o átomo X na esquerda estava com NOx +1 e na direita ele está com NOx +2. Então ele oxidou, né? Então eu vou identificar os elementos que reduzem e os que oxidam. E vou separar já para montar minhas duas equações de, de redução e uma de oxidação. Então vamos supor aqui, por exemplo, que essa caixinha aqui de cima é a equação de redução e a de baixo é a de oxidação, R e ox, beleza?
E aí o segundo passo, já montados esses esqueletinhos aqui, ó, é fazer o balanceamento atômico dos elementos que reduzem e oxidam. Ou seja, eu vou ter o X mais 1 aqui na esquerda, por exemplo, e o X mais 2 aqui na direita. Ele oxidou, beleza? Mas vamos supor que seja X mais 1, 2. Então eu vou fazer o balanço atômico primeiro dele. Então eu vou ter que botar 2, X mais 2 aqui na frente. Quando a gente for fazer o exemplo, vai ficar mais clara essa brincadeira aí, beleza? E aí o terceiro método o terceiro método não, a terceira parte, que seria uma parte mais qualitativa, mais abstrata, seria identificar a natureza do meio reacional. Ou seja, a reação se processa em meio ácido, ou você sabe que por natureza essa reação tem que acontecer em meio básico, né? Ou até mesmo o próprio enunciado da questão ele pode modelar isso aí para vocês. E aí, conforme for a natureza do meio reacional, vocês vão dividir entre meio ácido e meio básico, beleza? No meio ácido, se a gente estiver balanceando meio ácido, qual que é a ideia? Primeiro a gente vai balancear o oxigênio, somando águas, beleza? De um lado ou de outro, tanto faz. Depois a gente vai fazer o balanceamento de hidrogênios, somando H+. E aí, por fim, balanceia a carga da equação, somando elétrons, tá? Vai ficar, confia em mim, que vai ficar muito mais claro quando a gente fizer o exemplo. E aí, no caso particular de meio básico, a gente primeiro faz o balanço atômico de oxigênio somando o dobro de de OH, né? Ou seja, aqui já tem uma diferençazinha, em vez de somar águas, a gente soma o dobro de OH menos, safo? E o balanço depois o quinto passo, né? No caso de meio básico, o balanço atômico de hidrogênio somando águas, ou seja, já diferenciou aqui também. E aí notem, no balanço íon elétron em meio ácido surge em H+, e no balanceamento íon elétron em meio básico surge o OH-, né? Olha que interessante. Então funciona, rapaziada. E aí, por fim, conforme o mesmo passo 6, tanto de meio ácido quanto de meio básico, é balancear as cargas somando elétrons, beleza? Então vamos aqui já para o nosso exemplo para botar em prática, né? Então a gente vai balancear a equação química abaixo, considerando hipoteticamente meio ácido e meio básico. Então, lembrando, rapaziada, aquele primeiro passozinho, né? Vou até trocar de cor, vou botar um vermelho, né? Seria identificar o NOx das espécies químicas que estão envolvidas aqui, né? Então, por exemplo, o permanganato aqui, esse camaradinho aqui, o oxigênio via de regra é -2, né? Então a gente tem -8 desse camaradinho aqui, só que o NOx do manganês mais -8 tem que dar -1, que é o NOx daqui da espécie como um todo. Então o manganês ele tem que ser +7, beleza? O oxigênio -2. É que a gente vem para o carbono agora, para o oxalato, né? O oxigênio via de regra é -2 e o hidrogênio +1, beleza? Então -2 vezes 4 mais 2, dividido por 2, isso aqui menos, né? Tem que ser o NOx do carbono, beleza? Então seria -8 mais 2, -6, sobre 2, -3. -3, mais 3. Beleza? Então identificamos aqui o NOx do carbono também. E agora olha o outro lado, rapaziada. Aqui a gente tem o manganês indo para +2, ou seja, ele reduziu bastante, e o carbono, né, indo para +4, beleza? Ou seja, ele oxidou. Então, assim é uma reação de oxirredução e a gente vai precisar montar duas equações. A primeira equação, se vamos fazer a de redução, né? Então, permanganato sendo reduzido a manganês +2, beleza? Já vamos fazer aqui o nosso passo a passo. Lembrando, o segundo passo é balancear o primeiro passo, né? Fazer o balanceamento atômico, o segundo passo, perdão, fazer o balanceamento atômico de manganês. No caso, 1 para 1, já está balanceado. E agora, o próximo passo, fazer o balanceamento de oxigênio somando águas. Então, ó, vamos somar 4 águas aqui, beleza? 4H2O. E agora a gente gerou um desbalanceamento de hidrogênios. Para balancear os hidrogênios, vou até fazer de verde aqui, vamos ter que somar H+ do outro lado. Então, mais 8H+, beleza? E aí, por fim, balancear a carga da equação. A carga da equação desse lado aqui é +2. A carga dessa equação desse lado aqui também tem que ser +2. Só que é 8 dos hidrogênios -1 menos o número de elétrons. Então, n-1 menos 8, né? Perdão, menos n menos 1 menos 8 tem que ser igual a 2. No caso, o nosso número de elétrons... Não, minto, errei aqui, desculpa, rapaziada, foi mal. Esse lado aqui ele também tem que ter +2, né? Conforme balanceamento de cargas, beleza? Só que a gente já tem 8 elétrons
menos 1. Então, a carga desse lado da equação é mais 7 por enquanto, né? Eu tenho que trazer para mais 2, então eu tenho que somar 5 elétrons, que são 5 cargas negativas. Então, eu vou somar aqui 5 elétrons, e aí vamos fazer os balanceamentos. Manganês está batendo, né? Manganês está batendo. 4 oxigênios aqui, 4 oxigênios aqui, 8 hidrogênios. 8 hidrogênios, carga mais 2 do manganês, menos 5 mais 8 mais 3, menos 1 mais 2. Então, a gente já fez o balanceamento aqui da nossa equação de redução, beleza? Agora, vamos fazer a equação de oxidação, que é, no caso, o carbono do oxalato, C2H2O4, indo para CO2, beleza? Então, a gente já sabe que o nóxido do carbono oxalato é mais 3 e no dióxido de carbono é mais 4. Então, aqui o primeiro passo, rapaziada, é balancear a espécie atômica que está sofrendo a oxidação ou redução. Então, aqui no caso, a gente tem o C2, então temos que ter 2 CO2, beleza? Agora, próximo passo, balancear os oxigênios somando águas, né? 4 oxigênios, maravilha, já está balanceado. Terceiro passo, balancear os hidrogênios somando H+. Então, ó, 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios positivos, ou seja, hidrônios. E aí, por fim, o nosso último passo, né, é fazer o balanceamento da carga da equação. Aqui, desse lado, rapaziada, a carga é 0, e do outro lado, naturalmente, também tem que ser 0. Então, a gente vai somar 2 eletrinhos aqui para neutralizar aqueles 2 hidrônios positivos ali, beleza? Então, agora vamos fazer aqui a nossa prova real. 2 carbonos, 2 hidrogênios, 4 oxigênios, carga 0, carga 0. Maravilha. Balanceamos nossas duas equações. Agora a gente tem uma equação de redução e uma equação de oxidação. O último passo, rapaziada, para fazer a nossa famosa equação global seria somá-las, né? Na equação global nunca pode figurar número de elétrons, beleza? Nunca pode figurar elétrons. Então a gente tem que dar um jeito de neutralizar esses caras aqui. Neutralizar eu digo cancelar, né? Então para isso eu posso multiplicar a primeira equação por 2, a segunda equação por 5, e aí somá-las. Na hora que eu somá-las, vai ficar 10 elétrons na esquerda e 10 elétrons na direita. Aí eles cortam, beleza? Mas eu não vou entrar nesse mérito, aí é um passo bem básico, fica até de exercício aí pro telespectador. E aí vamos partir para o próximo, que seria o balanceamento dessa mesma equação em meio básico, né? Conforme a sugestão lá do exercício. Então aqui a gente já sabe que esse carinha aqui ele é mais 7 no início, se oxigênio é menos 2, mais 3, mais 1, menos 2, e aqui mais 2, aqui mais 4 e menos 2. Beleza, maravilha. Mesmas equações de oxidação e redução, mesmas espécies sofrendo os mesmos processos. Então, o permanganato virando manganês mais 2. E agora lembrando, fazemos o balanceamento primeiro da espécie que está sofrendo oxidação ou redução, beleza, já está feito, maravilha. Agora o segundo passo, rapaziada, balancear os oxigênios somando o dobro de OH-. Então, ó, temos 4 oxigênios na esquerda, vamos somar o dobro, 8 OH- na direita. Maravilha. Agora vamos balancear os hidrogênios somando águas. Olha que legal. Então aqui a gente tem 8 hidrogênios, vamos somar 4 águas aqui na esquerda. Muito bom. Beleza? E agora, por fim, o último passo é fazer o balanceamento da carga da equação. Então, ora, vejam só. Aqui a carga é menos 1, né? Menos 1, no lado esquerdo, apaga, filho. No lado esquerdo é menos 1, no lado direito está mais 2, menos 8, ou seja, menos 6. Como é que a gente balanceia essa brincadeira? Soma 5 elétrons aqui. Olha que bonito. Por acaso ficou muito parecido com a equação anterior, né? Ficou muito parecido com esse camaradinho aqui. A gente só inverteu, que aqui tinha hidrogênio e aqui tinha água. É como se a gente estivesse transformando o hidrogênio em água e a água em um H-. Bem bacana, né? Então é basicamente assim que esse método funciona. A gente vai somando, subtraindo águas até trocar todos os H+ por OH- e assim por diante. Beleza? E agora, por fim, aqui o balanceamento do oxalato, né? O4 dando CO2. Lembrando, primeiro passo aí o balanço da espécie atômica, então no caso 2CO2, né? Agora o balanceamento de oxigênios, somando o dobro de OH-, no caso não é necessário, porque já está balanceado o número de oxigênios. Depois, balanceamento de hidrogênios, somando águas, beleza? Então vamos somar uma água aqui. Ó, vamos somar exatamente uma água aqui.
E aí, olha que interessante. Somando essa H2O aí, essa água, a gente desbalanceou o número de oxigênios que estava balanceado antes, né? Então, qual que é a ideia, rapaziada? A gente vai voltar no passo de balanceamento de oxigênios, porque a gente desbalanceou eles. Isso pode acontecer, tá? Então, tenham atenção para esse pequeno detalhe. Então, no caso, a gente somou um oxigênio a mais, então, voltando para balancear o número de oxigênios, a gente tem que somar o dobro de OH-. Então, vamos somar 2 OH- aqui, né? E aí, por fim, balancear novamente os hidrogênios somando águas. Então, ó, a gente gerou um superávit de 2 hidrogênios aqui, então vamos balancear somando mais uma água aqui desse lado. Então, no caso, é só botar o coeficiente 2 aqui. E aí, vamos dar uma olhada, rapaziada. 2 oxigênios, 6 oxigênios. 4 oxigênios, 6 oxigênios. O oxigênio bateu. 2 carbonos, carbono bateu. 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Bonito, lindo, maravilhoso, bateu. Beleza? E aí, por fim, balancear a carga da equação somando elétrons. Então, olha aqui na esquerda, a gente tem carga menos 2. E na direita, por consequência, carga menos 2. Então, vamos somar 2 elétrons aqui também nessa brincadeira. Beleza? E aí, rapaziada, olha que interessante. Essa equação também ficou extremamente semelhante à equação anterior, não é mesmo? Então a gente balanceou agora, em vez de usar o meio ácido, usamos o meio básico, em que em vez de aparecer H+, aparece OH-. E aí seguimos aquele mesmo passo a passo de multiplicar a primeira equação por 2, a segunda por 5 e somá-las para montar a nossa equação global, em que não pode figurar nenhum elétron, beleza? Nem no lado dos reagentes, nem no lado dos produtos. E agora vamos partir para o último exercício aqui, né, da Unisa, São Paulo, beleza? Eu confesso que eu não sei que universidade essa sigla remete, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui. Observe a equação que se segue, essa brincadeirinha aqui. A soma dos coeficientes das espécies presentes é igual a. Então, rapaziada, vulgo, balanceie e some os coeficientes estequiométricos, né? Então, rapaziada, sempre que aparecer um manganês, já sendo um alerta, porque ele é o cara que mais sofre com as reações químicas do tipo redox, beleza? Então, nesse caso aqui, essa espécie por acaso já apareceu pra gente, então mais 7, já sabemos aqui, né? O enxofre também faz as vezes do oxigênio algumas vezes sendo menos 2. O hidrogênio naturalmente mais 1, o oxigênio aqui no permanganato menos 2 também. E esse hidrogênio aqui já tem a própria carga dele, mas 1 mais, né? Aqui o enxofre ele vai para 0, então olha que interessante, ele oxida, né? O enxofre ele sai de menos 2 dessa espécie aqui e vai para 0, e o manganês reduz e vai para mais 2, beleza? Os hidrogênios continuam mais 1 e o oxigênio menos 2. Então agora vamos balancear aqui as nossas equações. Então a gente já identificou as espécies que reduzem e as oxidam, né? Aqui reduz manganês, aqui oxida enxofre, do ácido sulfídrico até enxofre, e aí pode ser ortorrômbico, aqueles vários enxofres diferentões, né? Então vamos fazer aqui a mais clássica, que é a do permanganato, que a gente já acabou de montar, né, basicamente, indo a manganês mais 2, né? E com todo respeito, pessoal, vamos pegar uma cola aqui, né? 5 elétrons mais 4 águas mais um manganato. Então, 5 elétrons mais 4 águas mais um permanganato, dando manganês mais 2 e, no caso, vou balancear em meio ácido. Vou balancear em meio ácido. Então, vamos apagar isso aqui e vamos fazer direito. Permanganato menos, dando manganês mais 2. Beleza? Primeiro passo, sempre balancear a espécie atômica envolvida aqui, né? No caso, manganês 1 em um dos dois lados, então está balanceado naturalmente. Segundo passo, balancear os oxigênios somando águas. Então, ó, 4H2O, estou fazendo balanceamento meio ácido, tá? Tanto que aqui já figura um H+, então eu tenho que naturalmente fazer balanceamento em um elétron meio ácido, tá? Balancear o número de hidrogênios somando H+, então aqui superávit de 8 hidrogênios, então do outro lado somar 8 hidrogênios. E aí, por fim, balancear a carga da equação. A carga aqui, por enquanto, está mais 7 e ela tem que ir para mais 2. Então, eu vou ter que somar 5 elétrons nessa brincadeira aqui, beleza? Agora, vamos fazer a oxidação do ácido sulfídrico. Então, H2S indo a enxofre 0. Balancear primeiro a espécie que está sofrendo a oxidação, o enxofre, então já está balanceado. Segundo passo, balancear os oxigênios, não temos, então podemos pular para o próximo passo, que seria somar hidrogênios para balancear hidrogênios. Então, mais 2H+, e aí, por fim,
balancear a carga da equação, então somar 2 elétrons aqui nessa brincadeira, que nos dá o seguinte: vou ter que montar a global agora. Então eu vou multiplicar essa daqui de cima por 2, essa daqui de baixo por 5, né? Então vamos já fazer as nossas multiplicações aqui. 5 ácidos sulfídricos mais 5, dando 5 enxofres, mais 10 hidrônios, mais 10 elétrons. Apaguei o Ezinho aqui, foi mal. Beleza? Então já multipliquei por 5 aqui, a de baixo. Vamos multiplicar a de cima por 2 agora. 2 manganês mais 2, 8 águas aqui. Apaguei aqui o maisinho. Beleza? 2 permanganatos, 16 hidrônios e 10 elétrons. Olha que legal, 10 elétrons de um lado, 10 elétrons de embaixo também. Então vamos somar aqui, rapaziada. Agora qual que vai ser a nossa equação? Ó? 10 elétrons vai embora com 10 elétrons, 16 hidrônios e 10 hidrônios. Então sobram 6 hidrônios na esquerda, beleza? Mais 2 permanganato. Então já foi esse camaradinho aqui. Mais 5 ácidos sulfídricos. Dando, já foi aqui todo o lado dos reagentes. Agora vamos ver os produtos. Dando 2 manganês mais 2, mais 8 águas, mais 5 enxofres. Beleza? E aí os nossos coeficientes estequiométricos, meus queridos respectivos graciosíssimos vislumbrantes. Vamos somar aqui os coeficientes estequiométricos. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 8, 23. 23 mais 5, 28. Então a soma dos coeficientes estequiométricos da reação aqui acima, balanceada via método íon elétron, considerando meio ácido, é 28. Beleza? Aqui a gente montou uma equação química poderosíssima, balanceada e pronta para fazer qualquer tipo de estequiometria ou questões de quantificação posteriormente, em relação de consumimos tantos números de mole de hidrônio, por consequência formamos tanto de manganês mais 2 e assim por diante, beleza? Então espero que tenham curtido aí a aula, ficou um tanto quanto longa, mas sugiro que façam novamente esses exercícios aqui, beleza? Principalmente esse e os dois anteriores ali, né? E aí abaixo na descrição eu vou deixar uns 4 links, se eu não me engano, com mais uma infinidade de exercícios aí materiais para vocês conferirem, né? E lembrando, rapaziada, essa metodologia aqui é a que mais se adequa ao meu estilo de fazer questão, né? Vocês podem aí observar os materiais e de repente criar um método próprio que seja inclusive mais prático do que o meu, beleza? Mas é sempre essa mesma ideiazinha aqui, calcular os NOx, ver quem reduz e quem oxida, e fazer os balanceamentos conforme for a necessidade, né? Meio ácido, meio básico e principalmente balanceamento das espécies que sofrem redução e oxidação. Então, rapaziada, agradeço aí pela atenção e até uma próxima. Valeu!